Brigas, discussões e muita confusão. Pô, parece até chamada de filme da sessão da tarde, ou não é? Mas nada mais é do que um clássico qualquer aqui no Rio de Janeiro nos anos 90. Tá chegando a hora da decisão da vaga entre Botafogo e Vasco na Copa do Brasil. E esse senhor aqui já foi personagem do clássico. Lembram dele? O Biraci da Massa, ex-arte futebol. Em 1997, o Biraci apitou um Vasco e Botafogo aqui em São Januário, que ficou marcado por um fato muito curioso. Aquele jogo te deu trabalho, né, o Biraci? Até hoje foi um jogo inesquecível da minha vida, que foi o primeiro clássico aqui em São Januário e não vou esquecer nunca mais. No meio disso aí, cara, daqui a pouco vou te explicar essa história direitinho. Bora falar do jogaço de amanhã, né? Botafogo e Vasco ao vivo na Globo, hein? Depois de Vale Tudo. Quem passar tá na semifinal já da Copa do Brasil. Agora é hora do Vasco com Juliano Lima. Cadê o Juliano? Ô, Juliano, o Vasco tem que melhorar o retrospecto em clássico nesse ano, né? Tem que melhorar, Escobar. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Em 2025, dos 9 clássicos até aqui, o Vasco só venceu um. E foi justamente contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, aqui em São Januário, 1-0, gol do Verratti de pênalti. Lembrando, não tem mais ingressos para a torcida do Vasco no Newton Santos. Foram 2.000 ingressos vendidos. O Vasco fez o último treino antes da partida hoje pela manhã. E por falar em Newton Santos, Escobar, o Vasco esse ano pela Copa do Brasil passou pelo Nova Iguaçu por 3-0 no Newton Santos e se classificou para a terceira fase da competição. E sobre o time para o jogo de amanhã, duas novidades, 2 retornos importantes. O Paulo Henrique, lateral direito, recuperado de dores da coxa direita, deve ser titular. O Tietê, meio campo, está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, também deve ser titular, deve entrar no lugar do Jair aí, que saiu contra o Sport machucado. De resto, deve ser a mesma equipe do jogo de ida contra o Botafogo pelas quartas de final. Volto com vocês, Escobar. Um abraço. Jogo em que jogou muito bem, por sinal. Valeu, Juliano Lima, direto de São Januário. Bora voltar a falar de Botafogo e Vasco. O clássico de vez em quando tem confusão, né? Esse aqui, especialmente, teve Eurico Miranda colocando o dedo na cara do juiz, um rolo danado. Não dava mesmo para esquecer. Até porque as emoções daquele dia começaram bem antes do clássico. Era 1h da tarde, mais ou menos. Eu para almoçar, para vir pro jogo. E a panela de pressão explodiu em cima do fogão. Foi aquela confusão toda. E já cheguei aqui tenso. A tensão aumentou quando os times entraram em campo pelo Campeonato Carioca. Ambos de calções pretos. De acordo com o regulamento da federação, o mandante deveria trocar de uniforme. Aí começou uma queda de braço entre os dirigentes. Botafogo tem outro uniforme? Botafogo não tem outro uniforme aqui no estádio de São Januário. Não tem. E se tivesse, não trocava, porque a obrigação é do Vasco da Gama. Eurico, troca o calção e ponto final. Vamos jogar. Acabou. Olha, converse com os jogadores, porque o Vasco não vai trocar o calção. O Vasco vai jogar com esse uniforme. A pressão sobre o Biraci vinha de todos os lados. Vocês têm que usar o bom senso. Nós já começamos a fazer a linha de impedimento. Se tiver 2 de calção preto, pode atrapalhar, entendeu? Eu fiquei perdido praticamente. Foi uma barata tonta, que eu nunca tinha parado tanto de aposta em mim. Aí eu perguntei aos meus auxiliares. Aí o Aristeu Leonardo falou, tem que cumprir a regra, cumpre a regra. E o outro bandeira falou, Biraci, usa bom senso. Eu falei, ai meu Deus do céu, como eu vou ficar? Eu fiquei entre a cruz e a espada. Depois de 40 minutos de atraso, o Vasco cedeu. Ele é competente, não sabe do regulamento, pô. E tinha que ter falado isso antes da gente entrar em campo. Com bola rolando, o Vasco saiu na frente, gol de Ramon. Mas o Botafogo virou com Sorato e Ailton. Esse jogo pra mim foi marcado. E o primeiro clássico assim, aqui em São Januário. Nunca tinha pegado um clássico em São Januário. Foi o primeiro jogo meu que deu aquela repercussão boa. O Biraci e suas histórias. Ele foi protagonista de um outro momento incrível, gente. Final da Taça Rio 2007. Botafogo e Cabofriense. Zagueiro Kleberson da Cabofriense deu um beijo no Biraci. Levou um amarelo. Beijinho não pode. Ele falou. Que cena, né? Lembra disso? Caramba. Grande o Biraci. Boa tarde, gente. Até amanhã. Por que tá botando a música do Mundo de Bob pro Cris? Tá certo, 5x0 não existe. Como não existe? Você nunca ganhou de 5x0? Tu ganhou de 6x0 outro dia? Já ganhei de 6. Claro que existe.
Olha aí, ó. Ai, gente, começou esse assunto. 8-0 também existe, sabia? Round 1, fight! Ganhei 6 também, né, menino? Grande time também. Não Em só 2010, né? 2010, não só Era o o Coutinho? Santos. Era Coutinho. Que ainda não fez gol diante do Botafogo após Cara, a volta. eu ia lá, Sempre foi a primeira vez, Pedro? Sempre tem. eu ia lá dar Mas uma eu tô moral. contigo, eu tô contigo. Isso é falso. Você precisa ganhar, cara, porque senão... A briga Botafogo e Mirassol pra quem vai chegar no Brasileirão é difícil. Aí o Pedrosa é muito traíra, Fernandinho. Ah, Só traíra ele, né? não. Eu tô Não, falando... só o Pedrosa, né? Traíra não. É uma Eu coisa... ia aí falar com você pra dar uma moral pro seu time, pra coisar o time dele, mas já mudei de ideia. Mas eu tô Você te já me dando irritou. moral, eu tô dizendo que o Botafogo é candidato a título no brasileiro. Eu tô falando mentira, Pedro? É ou não é? Pra mim é. Mas você tá de debochezinho com a minha cara. Olha aí, ó. O Vasco se prepara pra enfrentar o meu Botafogo amanhã. Jogo de Copa do Brasil, gente, tá? Por isso que o clima tá quente aqui, tá? Porque alguém vai morrer na competição. Ou eu ou o Pedrosa. Ou chora eu ou chora ele. Minha mãe sempre me ensinou, melhor chorar o Só outro. um vai tocar o sino. Só um. Só um vai tocar o sino da Já classe. ganhou o Brasileiro, Libertadores. Pô, não é Mas eu possível que não vai nunca chegar minha ganhei vez, a Copa do Brasil. Não é possível, deixa pra A nós. minha vez? Calma aí, Pedrosa. Eu só quero que chegue minha vez. Pô, bota a música de novo. Ei, é o Diniz. É o Moura na zaga. Vai chamar o VT ou não vai? Tem VT? Porque senão eu vou dar meu recado agora. Não, não tem VT, mas eu vou falar um negócio aqui. O Vasco pode contar com o retorno do Tietê e do Paulo Henrique. Aí o outro que pode também voltar é o Paulinho, tá? E aí o Cristo tá ali, já fechou o braço pra mim. Aí, o que aconteceu? Ele apresentou uma dor na lombar e ficou fora de 2 jogos, mas pode pintar como opção do Diniz na partida contra o Fogão. Lembrando aí que a gente já sabe, o Jair vai ficar fora por um longo tempo devido à grave lesão, rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior, já falamos aqui da situação clínica do Jair. Voltando pro assunto, fala o que tu queria falar. O calendário do futebol brasileiro mudou. Começou. Certo? O calendário do futebol brasileiro mudou e as semifinais da Copa do Brasil vão ser só depois do Brasileirão. Então, assim, se o Vasco passar, a chance aumenta. Se você tivesse cabelo, não era careca. A chance aumenta de quê, Pedrosa? Venê, essa Copa do Brasil está acessível. Ela está acessível. Obrigado, não precisava rir, Pedrosa. Se o Vasco passar do Botafogo, o que é muito difícil... Peraí, deixa eu gravar, porque quando eu ficar revoltado em casa eu vou ouvir. Eu tô dando só uma informação para as pessoas. Se o Vasco passar do Botafogo, a chance aumenta. Você tá querendo dizer que eu sou o seu maior adversário dentre os outros? Cara, hoje o Botafogo é um dos times mais fortes da Copa do Brasil. Sem dúvida, porque eu olho... O que é que você tá fazendo essa cara? Fluminense, Bahia, Corinthians. Você tá me botando pra nada? Ei, tem Cruzeiro ainda, cara. Tá, mas você tá me botando pra nada? Eu não tô entendendo ele acreditando no título. Pensei que era ele falando que eu sou uma das maiores adversárias. Se o Vasco... tem o Corinthians ainda. Porque o ponto é o seguinte, se o... Corinthians... Eu tenho mais medo do Corinthians do que do Botafogo. Eu sei. Mas muito mais. A questão é a seguinte, você tem a Copa do Brasil depois do Brasileirão, você foca só no Brasileiro, faz uma campanha decente, que é o que o Vasco tem que fazer, ficar lá entre os 10, digamos assim, quem sabe, se livrar do rebaixamento, é o mínimo, ainda mais com os reforços que o Fernando Diniz ganhou. E, cara, depois, meu camarada, é mata-mata, é São Januário lotado, é a torcida enlouquecendo. Sabe que o torcedor do Vasco não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Não toma a água que ele tomou antes, não, hein, do programa. Senão... Você não pode falar desse título que tu não tem. É o que você falou? Esse título você não tem. Não tenho. Então, sonha Na minha devagar. vida. Sonha com o pé no chão. E o Robert Renan e o Matheus França, jogam ou não jogam?
jogar, eles podem jogar. Ser titular, acho muito difícil. Quase não, mas impossível. estão à disposição? Estão à disposição. Na minha vez, aqui, o Cristo fecha o braço. Esquece. Ah, vem o CR7 pro Vasco, só pro jogo contra o Botafogo. É assim que funciona. Mas fica tranquilo, Matheus França nem é bom jogador. Não é bom não. Nem se preparou com o Diniz nos últimos 10 dias. Mesmo com a janela de transferências fechada no futebol brasileiro, o Vasco da Gama ainda pode contratar atletas que estão livres no mercado, e um jogador que foi oferecido recentemente aparece novamente como oportunidade de negócio. Trata-se do atacante inglês Dele Alli. O atleta chegou a ser sugerido ao Gigante da Colina recentemente, mas a negociação acabou não indo para frente devido a outras posições que a diretoria cruzmaltina tratava como prioridade. Desta vez, a diretoria comandada por Pedrinho pode até mudar de ideia, haja vista que o jogador continua livre no mercado, e que Fernando Diniz aprovou uma possível contratação do craque inglês ex-Tottenham. Agora tudo depende, é claro, da vontade da diretoria, e de um acordo com o jogador. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante inglês, Dele Alli, seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.